Você já acordou com o coração apertado depois de sonhar que alguém querido, que já partiu desta vida, te abraçou com um carinho tão real que parecia poder sentir o calor daquele gesto? Esse tipo de sonho mexe com algo muito profundo em nossa alma, desperta questões que vão além da nossa compreensão humana e nos deixa com uma sensação de que algo muito importante acabou de acontecer. Muitas pessoas vivenciam essa experiência e ficam perdidas, sem saber se foi apenas a saudade manifestando-se durante o sono, se foi um sinal divino, ou se aquela alma realmente conseguiu, de alguma forma misteriosa, tocar seu coração através dos sonhos. O que você está prestes a descobrir pode transformar completamente a forma como você compreende esses encontros noturnos com aqueles que já partiram para a eternidade. Existe um ensinamento profundo e transformador sobre esse tema, revelado por um dos santos mais extraordinários da Igreja Católica, conhecido por seus dons místicos e sua capacidade única de compreender os mistérios espirituais que cercam a vida e a morte. Este conhecimento sagrado tem consolado milhares de pessoas ao redor do mundo e oferecido clareza sobre um dos fenômenos mais tocantes e misteriosos da experiência humana. O momento em que, nos sonhos, recebemos o abraço daqueles que já não estão mais fisicamente conosco. Antes de revelar esse segredo, que mudou a vida de tantos devotos e trouxe paz para corações angustiados, você precisa compreender que estamos falando de algo muito além da superstição ou de interpretações vazias. Padre Pio, com sua sabedoria extraordinária e dons místicos reconhecidos pela própria Igreja, deixou ensinamentos precisos sobre como discernir esses momentos especiais e como responder a eles de forma que honre tanto a memória dos falecidos quanto a vontade de Deus. Este conhecimento não apenas esclarecerá suas dúvidas, mas também o capacitará a transformar esses sonhos em pontes de amor e caridade que podem alcançar dimensões eternas. O que torna esse ensinamento ainda mais especial é que ele nos oferece uma perspectiva completamente católica sobre essa experiência, longe de qualquer prática espiritualista ou supersticiosa, mas firmemente enraizada na tradição da Igreja e na sabedoria dos santos. Quando você compreender o verdadeiro significado desses abraços oníricos e souber exatamente como responder a eles, descobrirá que possui em suas mãos uma ferramenta poderosa de amor e misericórdia, capaz de gerar frutos tanto para sua própria alma, quanto para aquelas que já partiram para a casa do Pai. Prepare seu coração para uma revelação que conecta o visível ao invisível, o temporal ao eterno, através do amor que transcende até mesmo a morte. A experiência mística de Padre Pio com o mundo espiritual era tão intensa e autêntica que até mesmo a Igreja, sempre cautelosa em relação a fenômenos sobrenaturais, reconheceu oficialmente seus dons extraordinários. Durante toda a sua vida, ele demonstrou uma capacidade única de perceber e compreender as realidades invisíveis que cercam nossa existência terrena, incluindo a misteriosa comunicação entre o mundo dos vivos e o das almas que já partiram. Seus escritos e testemunhos revelam que ele possuía um discernimento sobrenatural para distinguir entre simples projeções da mente humana e verdadeiras manifestações espirituais, sempre orientando os fiéis segundo a doutrina católica e longe de qualquer prática que pudesse comprometer a pureza da fé. Nos ensinamentos deixados por este santo extraordinário, encontramos orientações claras sobre como interpretar essas experiências oníricas de forma que honre tanto a tradição da Igreja quanto a caridade cristã. Ele explicava que nossa alma, criada à imagem e semelhança de Deus, possui uma sensibilidade espiritual que pode, em determinados momentos, captar realidades que transcendem os limites do mundo material. Essa capacidade não deve ser temida nem rejeitada, mas sim compreendida e canalizada através dos meios de graça que a Igreja nos oferece, especialmente a oração, o sacrifício da missa e as obras de misericórdia, que formam uma ponte de amor entre os vivos e os mortos. O que fazia de seus ensinamentos algo revolucionário era a forma como ele conseguia unir a profundidade mística com a simplicidade prática, oferecendo aos fiéis não apenas uma compreensão teórica desses fenômenos, mas também um caminho concreto de ação. Padre Pio ensinava que quando recebemos esses sinais através dos sonhos, especialmente o gesto tão humano e carinhoso do abraço,
Não devemos nos perder em especulações infrutíferas, nem buscar explicações em práticas estranhas à nossa fé, mas sim responder com os instrumentos sagrados que Cristo nos deixou através de sua Igreja. A genialidade de sua abordagem estava em transformar a curiosidade natural sobre esses mistérios em oportunidades concretas de crescimento espiritual e exercício da caridade. Através dessa sabedoria mística, milhares de pessoas descobriram que os sonhos com falecidos não precisam ser fonte de angústia ou confusão, mas podem se tornar convites divinos para o exercício do amor que transcende a morte. Quando você compreende e aplica esses ensinamentos sagrados, transforma-se em um instrumento de misericórdia, capaz de alcançar realidades que seus olhos não podem ver, seu coração não pode medir, mas sua alma, iluminada pela graça, pode tocar com gestos simples de amor e oração. É exatamente essa transformação que estamos prestes a explorar nos próximos momentos desta revelação, que mudará para sempre sua compreensão sobre esses encontros místicos nos sonhos. Existe uma estrutura profunda e significativa por trás desses sonhos que vai muito além do que nossa mente consciente pode inicialmente compreender, e Padre Pio, com sua extraordinária percepção espiritual, identificou 3 dimensões essenciais que podem explicar o verdadeiro sentido desses abraços recebidos em sonhos. A primeira dimensão revela que o abraço pode ser uma expressão de profunda gratidão da alma falecida por algum ato de caridade ou oração que você realizou em sua intenção, mesmo sem saber conscientemente que estava beneficiando aquela pessoa específica. Quando oferecemos orações pelos mortos, participamos da Santa Missa com intenções pelos falecidos, ou realizamos obras de misericórdia em memória de alguém que partiu. Criamos uma corrente de amor que transcende as barreiras entre o mundo visível e invisível. E esse abraço onírico pode ser a forma pela qual Deus permite que aquela alma manifeste sua gratidão por ter sido lembrada e socorrida em sua jornada rumo à plenitude da glória eterna. A segunda dimensão, igualmente profunda e tocante, sugere que o abraço pode representar um pedido silencioso de socorro, uma súplica delicada para que você se torne instrumento da misericórdia divina, em favor daquela alma que ainda necessita das orações e sacrifícios dos vivos para completar sua purificação. As almas do purgatório, segundo a tradição católica confirmada pelos ensinamentos místicos de Padre Pio, mantêm uma conexão de amor com aqueles que ficaram na terra e podem, pela permissão divina, tocar nossa sensibilidade através dos sonhos para despertar em nós a caridade que elas tanto necessitam. Esse abraço, portanto, seria como um apelo carinhoso mas urgente, um pedido feito através da linguagem universal do amor. Para que você se lembre delas em suas orações, ofereça missas por suas almas e pratique gestos concretos de caridade em sua intenção, transformando-se assim em um canal de graças que pode acelerar sua jornada rumo à visão beatífica de Deus. A terceira dimensão, não menos importante, mas diferente em sua natureza, reconhece que nem todos esses sonhos possuem necessariamente uma origem sobrenatural direta, podendo também ser manifestações da própria necessidade psicológica e espiritual de nossa alma em processar o luto, elaborar a saudade e encontrar uma forma de se despedir adequadamente de alguém que foi significativo em nossa vida. Nossa mente e coração, criados por Deus com uma capacidade incrível de amor e memória, às vezes precisam desses encontros oníricos para completar processos emocionais que ficaram inconclusos, para expressar sentimentos que não puderam ser compartilhados em vida, ou para encontrar a paz interior necessária para seguir adiante sem carregar o peso da culpa ou do remorso. Mesmo quando essa é a explicação mais provável para o sonho, Padre Pio ensinava que, ainda assim, devemos responder com caridade, oferecendo orações pela alma daquela pessoa, pois nossa intenção amorosa sempre alcança o coração misericordioso de Deus. Se você sente que esses ensinamentos estão tocando seu coração de forma especial e acredita que podem trazer paz e direcionamento para sua vida espiritual, escreva nos comentários: Padre Pio, interceda por mim. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais revelações como esta, que podem transformar sua caminhada de fé. A sabedoria deste santo extraordinário ainda tem muito a nos ensinar sobre os mistérios que cercam nossa existência,
e cada um desses ensinamentos pode se tornar uma chave preciosa para abrir as portas do coração de Deus e experimentar sua misericórdia infinita de maneiras que jamais imaginamos possíveis. Quando você desperta de um sonho onde recebeu o abraço carinhoso de alguém que já partiu, o primeiro movimento de sua alma deve ser a oração imediata, um gesto espontâneo de amor que conecta seu coração ainda palpitante pela emoção do sonho com o coração misericordioso de Deus, que pode estar usando aquele momento para despertar em você a caridade pelos mortos. Padre Pio ensinava que nossa primeira reação não deve ser a análise intelectual ou a busca por explicações complicadas, mas sim a resposta do coração que se abre em oração, oferecendo a Deus aquela experiência como uma oportunidade de exercer a virtude da caridade que transcende até mesmo os limites da morte. Essa oração imediata funciona como uma ponte de amor que você estende entre sua alma e a alma daquela pessoa que apareceu em seu sonho, independentemente de qual seja a verdadeira origem ou significado daquela experiência onírica. A forma mais simples e poderosa de fazer essa oração imediata é oferecendo um Pai Nosso, uma Ave Maria e a bela oração da Igreja pelos mortos. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua a ilumine. Que descanse em paz. Amém. Essas palavras carregam consigo toda a força da tradição católica e todo o amor da comunhão dos santos, criando um momento de união mística entre você, aquela alma, e Deus, que é o único capaz de compreender perfeitamente as necessidades de cada alma e responder a elas com sua infinita misericórdia. O poder dessa oração não está em sua complexidade, mas em sua sinceridade, na intenção pura de seu coração que deseja o bem eterno para aquela pessoa querida, transformando um momento de saudade ou inquietação em um ato sublime de amor cristão. Padre Pio explicava que essas orações imediatas possuem uma eficácia especial porque brotam de um coração ainda tocado pela experiência mística do sonho, quando nossa alma está mais sensível às realidades espirituais e mais disposta a se abrir para as inspirações divinas. É como se aquele momento único, logo após despertar do sonho com o abraço do falecido, fosse uma janela de oportunidade especial que Deus nos oferece para exercermos a caridade de forma particularmente eficaz, aproveitando a comoção natural de nosso coração para canalizá-la em direção ao bem eterno daquela alma que pode estar necessitando de nosso socorro espiritual. Essa resposta imediata em oração também protege nossa alma de se perder em especulações vãs ou de buscar explicações em fontes que não sejam plenamente católicas, mantendo-nos firmes no caminho da fé e da caridade cristã. A beleza desse primeiro pilar está em sua simplicidade e universalidade, pois qualquer pessoa, independentemente de seu grau de instrução teológica ou experiência espiritual, pode imediatamente aplicar esse ensinamento e transformar um sonho tocante em uma oportunidade concreta de exercer o amor cristão. Quando você faz dessa oração imediata um hábito natural diante dessas experiências, está não apenas respondendo adequadamente ao possível chamado daquela alma, mas também educando seu próprio coração para ser cada vez mais sensível às inspirações de Deus e mais pronto para responder com gestos concretos de amor, sempre que a graça divina tocar sua vida através de sinais como esses sonhos especiais. Entre todos os gestos de caridade que podemos oferecer em favor das almas que já partiram, nenhum se equipara em poder e eficácia ao santo sacrifício da missa, que Padre Pio considerava o ato supremo de amor que os vivos podem realizar pelos mortos, capaz de abrir as portas do purgatório e acelerar de forma extraordinária a jornada dessas almas rumo à glória eterna. Quando você tem um sonho significativo com um falecido que lhe oferece um abraço, a resposta mais poderosa e transformadora que você pode dar é procurar um sacerdote, solicitar que seja celebrada uma santa missa pela intenção daquela alma específica e participar desse santo sacrifício com toda a devoção de seu coração, oferecendo a Deus Pai o corpo e sangue de seu Filho como preço infinito pela libertação e purificação daquela pessoa querida. A missa não é apenas uma oração entre muitas, mas o próprio sacrifício de Cristo tornado presente em nosso altar, com todo o seu valor redentor e toda a sua eficácia salvífica. Para solicitar essa missa de forma adequada, você deve procurar uma paróquia ou um sacerdote de sua confiança,
informar o nome completo da pessoa falecida pela qual deseja que a missa seja oferecida e fazer uma oferta segundo suas possibilidades financeiras, lembrando-se de que o valor da oferta não determina a eficácia da missa, mas sim a intenção de seu coração e a própria natureza infinitamente valiosa do santo sacrifício. Padre Pio costumava dizer que uma única missa oferecida com fé e devoção pela alma de um falecido pode ser mais poderosa do que milhares de outras orações, porque coloca à disposição daquela alma todo o mérito infinito da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, aplicando diretamente àquela situação específica toda a força redentora do mistério pascal, que é o centro de nossa fé católica. A participação pessoal nessa missa é fundamental para que você possa unir sua intenção ao sacrifício que está sendo oferecido, transformando-se em co-oferente junto com o sacerdote e permitindo que sua caridade pessoal se una ao infinito amor de Cristo pelos mortos. Durante a celebração, concentre-se especialmente no momento da consagração e da comunhão, pedindo a Jesus que aplique todo o valor de seu sacrifício àquela alma específica, que a liberte de qualquer purificação que ainda seja necessária e que a conduza rapidamente à visão beatífica de Deus, onde encontrará a felicidade perfeita e eterna. Sua presença física e espiritual nessa missa torna-se um ato concreto de amor fraterno que ecoa por toda a eternidade, criando laços místicos de caridade que unem você, aquela alma e Cristo, em uma comunhão de amor que transcende as limitações do tempo e do espaço. O poder transformador desse segundo pilar é tão grande que muitas pessoas relatam ter experimentado uma paz profunda e duradoura após oferecer uma missa pela alma de alguém que apareceu em seus sonhos, como se uma missão importante tivesse sido cumprida e uma obra de misericórdia tivesse sido concluída com sucesso. Quando você aplica esse ensinamento de Padre Pio e transforma seu sonho com um falecido em oportunidade para oferecer o santo sacrifício da missa, está participando de uma das obras de misericórdia espiritual mais sublimes que existem, exercitando uma caridade que pode literalmente abrir as portas do céu para aquela alma e aproximá-la da felicidade eterna que Deus preparou para todos os que o amam. A terceira dimensão desse ensinamento extraordinário de Padre Pio revela que nossa resposta aos sonhos com falecidos deve se concretizar também em gestos tangíveis de caridade realizados em memória e intenção daquela pessoa específica, transformando a emoção do sonho em obras concretas de misericórdia que beneficiam simultaneamente os necessitados de nosso tempo e a alma daquela pessoa que já partiu para a eternidade. Esse pilar da caridade ativa é fundamental porque conecta nossa vida espiritual com nossa responsabilidade social, demonstrando que o amor cristão não pode se limitar apenas às orações e ritos religiosos, mas deve se manifestar em gestos concretos que aliviem o sofrimento humano e promovam a justiça e a misericórdia no mundo dos vivos. Quando oferecemos um prato de comida a um necessitado, quando visitamos um idoso abandonado em um asilo, quando damos uma esmola verdadeira a quem precisa, sempre especificando mentalmente que esse gesto é realizado em memória daquela pessoa falecida, criamos uma corrente de amor que alcança dimensões eternas. A genialidade espiritual dessa prática está no fato de que ela multiplica exponencialmente os frutos de nossa caridade, pois o mesmo gesto concreto de misericórdia beneficia simultaneamente 3 destinatários diferentes: a pessoa necessitada que recebe nossa ajuda material, nossa própria alma que se exercita na virtude da caridade e cresce em santidade através da prática do bem, e a alma do falecido em cujo nome e memória realizamos aquela obra boa, que assim recebe o mérito espiritual derivado de nossa intenção caridosa. Padre Pio ensinava que essa tríplice eficácia da caridade concreta faz com que esses gestos simples se tornem investimentos eternos, sementes de amor que produzem frutos tanto no tempo quanto na eternidade, criando uma rede de solidariedade que conecta vivos e mortos em uma única família de amor sob o olhar paternal de Deus. A escolha do tipo de caridade a ser praticada pode ser inspirada pelas características ou necessidades que aquela pessoa falecida demonstrava durante sua vida terrena, criando assim uma conexão ainda mais significativa entre sua memória e o gesto concreto que realizamos em sua intenção.
Se era uma pessoa que se preocupava especialmente com crianças, podemos fazer uma doação para um orfanato ou instituição que cuide de menores em situação de risco. Se demonstrava sensibilidade especial pelos idosos, podemos dedicar algumas horas de nosso tempo visitando um asilo ou ajudando idosos em nossa comunidade. Se tinha preocupação particular com a educação, podemos contribuir para a educação de alguém necessitado ou doar livros para uma biblioteca comunitária. Essa personalização da caridade não apenas honra a memória específica daquela pessoa, mas também torna nossa resposta ao sonho mais íntima e significativa, transformando-a em um diálogo de amor que transcende a morte. O importante é compreender que esses gestos de caridade concreta não precisam ser grandiosos ou financeiramente significativos para serem eficazes espiritualmente, pois Deus mede o valor de nossas obras pela sinceridade da intenção e pela generosidade do coração, não pela quantidade material do que oferecemos. Uma visita carinhosa a um enfermo, uma palavra de consolo a alguém que está sofrendo, um gesto simples de solidariedade para com um vizinho necessitado, quando realizados com a intenção pura de honrar a memória de um falecido e exercer a caridade cristã, possuem um valor espiritual imenso diante de Deus e podem se tornar instrumentos poderosos de graça, tanto para quem recebe, quanto para a alma em cujo nome praticamos essas obras de misericórdia. Um dos aspectos mais importantes e delicados dos ensinamentos de Padre Pio sobre os sonhos com falecidos é a necessidade absoluta de manter nosso discernimento firmemente enraizado na doutrina católica, evitando cuidadosamente qualquer prática que possa nos conduzir ao terreno perigoso do espiritismo ou de outras correntes espiritualistas, que mesmo quando parecem inofensivas ou até mesmo piedosas, podem abrir portas em nossa vida espiritual para influências que não procedem de Deus. O santo de Pietrelcina era muito claro ao ensinar que jamais devemos tentar chamar ou invocar a presença dos mortos através de rituais específicos, velas especiais, sessões mediúnicas ou qualquer outra prática que pretenda estabelecer comunicação direta com o mundo dos mortos, pois essas práticas, além de serem contrárias à fé católica, podem expor nossa alma a perigos espirituais graves e nos desviar do caminho seguro da oração e dos sacramentos que a Igreja nos oferece. A diferença fundamental entre a abordagem católica e as práticas espiritualistas está no fato de que, como católicos, nós não buscamos estabelecer comunicação com os mortos, mas sim oferecer nossa caridade através dos meios de graça que Cristo nos deixou, confiando que Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, saberá aplicar nossos gestos de amor da forma mais adequada para cada alma específica. Quando recebemos um sonho com um falecido, nossa resposta não deve ser tentar repetir ou intensificar essa experiência através de práticas duvidosas, mas sim canalizar toda a nossa emoção e interesse espiritual para os gestos concretos de caridade católica, oração, missa, esmolas, obras de misericórdia, sempre pedindo a Deus e não ao falecido que nos oriente e nos mostre como podemos melhor servir aquela alma em sua jornada rumo à eternidade bem-aventurada. Padre Pio alertava especialmente contra a tentação de buscar sinais repetidos ou de querer transformar esses sonhos em uma forma de comunicação regular com o mundo dos mortos, pois essa atitude pode nos conduzir gradualmente para longe da fé católica e nos fazer depender de experiências emocionais, em vez de crescer na virtude sólida da caridade e na confiança tranquila na providência divina. O caminho seguro e eficaz é sempre o mesmo. Quando tivermos um sonho significativo com um falecido, respondemos com oração, missa e caridade, e depois seguimos nossa vida normal de cristão católico, confiando que Deus cuidará de tudo o que for necessário tanto para a nossa alma quanto para a alma daquela pessoa querida, sem que precisemos nos preocupar com a repetição ou interpretação de novos sonhos ou sinais. A sabedoria profunda dessa abordagem está no fato de que ela nos mantém sempre orientados para Deus como centro de nossa vida espiritual, evitando que nossa atenção se disperse em curiosidades sobre o mundo dos mortos ou em práticas que, embora possam parecer espirituais, na verdade podem nos afastar da simplicidade e pureza da fé católica. Quando mantemos nosso foco na caridade concreta e nos meios de graça oferecidos pela Igreja, estamos seguindo um caminho seguro e comprovado por séculos de santidade católica, um caminho que nos leva cada vez mais perto de Deus e nos torna instrumentos cada vez mais eficazes de sua misericórdia,
tanto para os vivos quanto para os mortos. Existe uma distinção fundamental e muito importante que Padre Pio sempre fazia questão de esclarecer entre os sonhos naturais com falecidos, por mais tocantes e significativos que possam ser, e as verdadeiras aparições místicas que Deus permite ocasionalmente como manifestações extraordinárias de sua misericórdia e providência. As aparições místicas autênticas são fenômenos raros e excepcionais, geralmente acompanhados de sinais claros e inequívocos que as distinguem das experiências oníricas normais. Clareza absoluta da percepção, mensagens específicas e coerentes com a doutrina católica, efeitos espirituais duradouros e positivos, e frequentemente a confirmação através de outros sinais ou do discernimento de pessoas espiritualmente maduras e competentes. Essas aparições verdadeiras costumam ter propósitos específicos relacionados à edificação espiritual, ao chamado à conversão ou à comunicação de mensagens importantes para a salvação das almas, sempre em perfeita harmonia com os ensinamentos da Igreja Católica. Os sonhos com falecidos, por outro lado, mesmo quando são muito vividos e emocionalmente impactantes, geralmente se caracterizam pela mistura de elementos simbólicos, pela influência de nossas próprias memórias e emoções, e pela natureza mais difusa e interpretativa de seu conteúdo, características que são perfeitamente normais e não diminuem em nada seu valor espiritual quando respondemos a eles com a caridade católica adequada. Padre Pio ensinava que não devemos nos preocupar excessivamente em determinar se uma experiência específica foi um sonho natural ou uma manifestação sobrenatural, pois o importante é sempre a nossa resposta de caridade, que será eficaz e meritória independentemente da origem exata daquela experiência. A obsessão por classificar e interpretar essas experiências pode nos desviar do que realmente importa. Usar esses momentos como oportunidades para exercer o amor cristão através da oração, da missa e das obras de misericórdia. Quando uma pessoa afirma ter recebido uma aparição mística verdadeira, é fundamental que submeta essa experiência ao discernimento de um diretor espiritual competente, preferencialmente um sacerdote com formação adequada em teologia mística, que possa avaliar objetivamente os frutos espirituais dessa experiência e orientar adequadamente sobre como proceder. As verdadeiras aparições místicas sempre produzem frutos duradouros de paz, humildade, caridade aumentada e maior fidelidade à vida católica, enquanto que as experiências que procedem de outras fontes costumam gerar ansiedade, confusão, orgulho espiritual ou interesse excessivo por fenômenos extraordinários em detrimento da vida espiritual ordinária. O critério fundamental de discernimento é sempre a conformidade com a doutrina católica e a produção de frutos espirituais autênticos que aproximem a pessoa de Deus e a tornem mais caridosa com o próximo. A atitude mais sábia e equilibrada diante dessas experiências, sejam elas sonhos naturais ou possíveis manifestações sobrenaturais, é sempre a mesma que Padre Pio recomendava: humildade, caridade e confiança na providência divina. Em vez de nos perdermos em especulações sobre a natureza exata daquilo que experimentamos, devemos canalizar toda a nossa energia espiritual para responder adequadamente através dos meios seguros que a Igreja nos oferece, confiando que Deus, que conhece perfeitamente tanto nossas necessidades quanto as necessidades daquelas almas que podem estar precisando de nosso socorro, saberá guiar nossa caridade de forma a produzir os melhores frutos, tanto para nossa santificação, quanto para o bem eterno daqueles por quem oramos e oferecemos nossos sacrifícios. Existe uma oração particularmente tocante e poderosa que devotos de Padre Pio desenvolveram especificamente para essas situações de sonhos com falecidos, uma súplica simples mas profunda que resume toda a sabedoria deste ensinamento em palavras que podem ser facilmente memorizadas e recitadas sempre que você despertar de um sonho significativo com alguém que já partiu. Senhor Jesus, se esta alma precisa de minha caridade, aceita este meu ato de amor em teu santo altar. Se este sonho foi apenas memória de meu coração, transforma-o em oportunidade de exercer a misericórdia. Que minha resposta seja sempre caridade e que tua vontade se cumpra tanto em mim quanto naquela pessoa querida. Amém. Esta oração encapsula perfeitamente a abordagem católica recomendada por Padre Pio.
Ela reconhece humildemente nossa limitação em compreender plenamente esses mistérios, mas ao mesmo tempo canaliza nossa resposta para a direção segura e eficaz da caridade cristã, colocando tudo nas mãos misericordiosas de Jesus. Um aspecto particularmente importante e transformador deste ensinamento é o reconhecimento de que muitas vezes esses sonhos com abraços de falecidos podem representar oportunidades preciosas de reconciliação final com pessoas com quem tivemos relacionamentos difíceis ou feridas não curadas durante a vida terrena. Se a pessoa que apareceu em seu sonho, oferecendo um abraço, foi alguém com quem você teve conflitos, mágoas, desentendimentos ou qualquer tipo de ruptura no relacionamento, esse gesto onírico pode ser uma inspiração divina para que você finalmente perdoe de coração, liberando tanto sua própria alma quanto possivelmente a alma daquela pessoa das amarras do ressentimento que podem estar impedindo a plena paz espiritual. O perdão oferecido aos mortos possui uma força espiritual especial porque é um ato de caridade pura, desinteressada, que não espera retribuição terrena e se orienta exclusivamente para o bem eterno das almas envolvidas. A prática do perdão em relação aos falecidos é uma das obras de misericórdia mais libertadoras que existem, pois libera simultaneamente nossa própria alma do peso tóxico do ressentimento e pode oferecer à alma do falecido a paz espiritual que talvez ela esteja buscando para completar sua jornada rumo à glória eterna. Padre Pio costumava dizer que muitas almas do purgatório carregam consigo não apenas as consequências de seus próprios pecados, mas também o sofrimento causado pelas feridas que deixaram em outros corações durante sua vida terrena, e que o perdão sincero daqueles que foram machucados pode funcionar como uma chave poderosa que abre as portas da misericórdia divina para essas almas necessitadas. Quando você oferece perdão genuíno a alguém que já morreu, está exercitando uma das formas mais elevadas de caridade cristã, imitando o próprio Cristo que perdoou seus algozes mesmo enquanto estava sendo crucificado, e participando do mistério redentor que pode alcançar até mesmo as dimensões da eternidade. Este processo de reconciliação final através do perdão não precisa ser complicado nem dramático. Basta que você, em um momento de oração sincera, declare diante de Deus sua decisão de perdoar completamente aquela pessoa por todas as feridas que possa ter causado, renunciando a qualquer ressentimento ou desejo de vingança e pedindo a Deus que derrame sua misericórdia tanto sobre sua própria alma quanto sobre a alma daquela pessoa falecida. É importante compreender que esse perdão não significa negar ou minimizar o sofrimento que você possa ter experimentado. Nem significa que você precisa fingir que as feridas nunca existiram, mas sim que você escolhe deliberadamente entregar toda essa dor nas mãos de Deus, confiando em sua justiça perfeita e em sua capacidade de transformar até mesmo os sofrimentos mais profundos em oportunidades de crescimento espiritual e de exercício da virtude mais heróica. A experiência de milhares de pessoas que aplicaram este ensinamento de Padre Pio confirma que essa combinação de oração, missa, caridade concreta e perdão sincero possui um poder transformador extraordinário, capaz de trazer uma paz profunda e duradoura, tanto para quem pratica essas obras de misericórdia, quanto, presumivelmente, para as almas daqueles que são beneficiados por esses gestos de amor cristão. Quando você transforma um sonho tocante com um falecido em oportunidade para exercer todas essas dimensões da caridade católica, está participando de uma das experiências espirituais mais sublimes que a vida cristã pode oferecer. A comunhão dos santos em ação, o amor que transcende a morte, a misericórdia que alcança tanto o tempo quanto a eternidade. Esta noite, antes de adormecer, não deixe de aplicar esses ensinamentos sagrados se você já teve ou se vier a ter uma experiência como essa, pois pode ser que Deus esteja usando seus sonhos como portas de entrada para uma vida de caridade mais intensa e mais frutífera. O momento de transformar sua vida através deste poderoso ensinamento de Padre Pio é agora, esta noite, antes mesmo de você adormecer, porque cada oportunidade de exercer a caridade cristã é um presente precioso que Deus nos oferece e que não devemos desperdiçar. Não espere por um momento perfeito ou por condições ideais para começar a aplicar esses pilares fundamentais de resposta aos sonhos com falecidos,
pois a graça divina age preferencialmente através de corações simples e dispostos que respondem prontamente às inspirações do Espírito Santo. Se você compreendeu e foi tocado por esses ensinamentos extraordinários, comece hoje mesmo a colocá-los em prática. Da próxima vez que sonhar com alguém que já partiu, especialmente se receber um abraço daquela pessoa, levante-se imediatamente e ofereça uma oração pelos mortos. Marque um horário para solicitar uma missa pela intenção daquela alma e planeje um gesto concreto de caridade que você possa realizar em memória daquela pessoa querida. Lembre-se de que cada gesto de amor oferecido aos mortos ecoa por toda a eternidade e pode ser exatamente aquilo que uma alma necessita para completar sua jornada rumo à casa do Pai, onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem separação, mas apenas a